Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem? Sou a professora Odilene Costa. Estou aqui para darmos continuidade ao nosso conteúdo de História. Nosso conteúdo de História, nós estamos na unidade 3. Na unidade 3, nós estamos desenvolvendo o estudo sobre grupos do lugar onde vivo. Pegue o seu livro e abra-o na página 6. Vamos trabalhar o assuntinho da página 6 à página 8. Esse assuntinho nós vamos ver também os grupos sociais, a quais nós pertencemos, a quais nós fazemos parte. Vamos dar continuidade a esse assunto sobre os grupos sociais. Vamos lá, pega o seu livro e acompanhe a tia nessa atividade muito legal que nós vamos fazer hoje. Vamos lá. Lá na página 6 do seu livro, tem uma pequena perguntinha aqui no começo da atividade. A quais grupo pertence? Na unidade passada, nós vimos que nós pertencemos a diferentes grupos e esses grupos nós participamos juntos com a nossa família ou sozinhos. Grupo religioso, grupo escolar, grupo social, grupo recreativo. Então, você, junto com a sua família ou sozinho, participa de diferentes grupos. Então, veja bem. No lugar onde você vive, existem diferentes grupos. Você já prestou atenção nas características das pessoas e nos grupos sociais que convivem na sua cidade? Já prestou atenção na característica das pessoas e nos grupos sociais que convivem na sua cidade? As pessoas que convivem na sua cidade, elas são todas iguais? São todas da mesma etnia? São todas da mesma cor? Tem o mesmo jeito físico? Tem a mesma semelhança? Não, elas são diferentes. A mesma coisa os grupos sociais. Os grupos sociais também são diferentes. Por exemplo, nós não participamos somente do grupo escolar. Nós participamos do grupo escolar, mas também nós participamos do grupo religioso, do grupo social, do grupo da recreação. Nós temos diferentes grupos, né? Então, nós não participamos de um mesmo grupo, de um único grupo. Nós participamos de diferentes grupos sociais. Nós nos identificamos com vários grupos ao mesmo tempo. As histórias de vida de muitas pessoas se cruzam e passam a fazer parte de identidades culturais. O que são identidades culturais? São afinidades, costumes e forma de pensar e agir que herdamos de nossa família e partilhamos com outras pessoas. Quando nos sentimos parte dos grupos com quem convivemos, percebemos que não estamos sozinhos. Se eu estou em um grupo, eu não estou sozinho. O que é um grupo? É um lugar de convivência, um lugar de troca de experiência, onde eu não estou sozinho, onde eu estou com outras pessoas de diferentes raças, cores, religiões. Então, quando nós estamos em grupo, nós percebemos que não estamos sozinhos, que somos reconhecidos pelas pessoas do lugar onde vivemos e que ajudamos a construir a nossa sociedade. Quando nós estamos em grupo, nós estamos, como eu acabei de dizer, partilhando experiências, mostrando a nossa identidade cultural e com isso nós estamos construindo a nossa sociedade com a nossa experiência, com os nossos relatos, com as nossas histórias. Nós estamos ajudando a construir a nossa sociedade, não é verdade? Isso aí. Muitas vezes, nossos familiares nos contam histórias de parentes, avós, bisavós, trisavós, tataravós, etc., que viveram há muito tempo. A relação com essas pessoas e com os grupos que viveram antes de nós também ajudam a construir nossa identidade cultural. A convivência com esses grupos, seja com a nossa família, nossos avós, os nossos bisavós, nos ajudam a construir a nossa identidade cultural, né? Então, a nossa identidade cultural, ela é formada a partir da convivência. Por exemplo, você convive com os seus
pais. Os seus pais convivem com os pais deles. E os pais dos seus pais convivem com os seus pais também, que são os seus bisavós. E quem são os trisavós? Trisavós são os pais dos nossos bisavós, né? Então, esse relato que vai passando de pai para filho, ele ajuda a construir a nossa identidade, ajuda a construir a nossa história. E a nossa história, como vocês sabem, ela não começa agora. Ela já começou há bastante tempo, né? Ela começou desde que você estava lá na barriga da mamãe, nasceu, está crescendo e a cada dia você escreve um capítulo novo da sua história, não é verdade? E também daqui a pouco, daqui a mais anos, é você que vai estar contando a sua história para outras pessoas. O que nós estamos passando agora no nosso mundo? Nós vamos contar daqui a pouco para os nossos netos, para os nossos filhos. Então, isso vai ajudar a construir o quê? A nossa identidade cultural. Vai ser um fato que vai acontecer, que vai fazer parte da nossa história de vida, que nós vamos estar contando para os nossos filhos, e os nossos filhos vão contar para os filhos deles, e assim vai. Esses fatos, eles são passados de geração em geração. Por exemplo, coisas que aconteceram com seus avós, ele contou para o seu pai, para sua mãe, e a sua mãe contou para você, e você fica hoje, puxa, aconteceu isso lá na época do meu avô, da minha avó, e eles estão me contando hoje, que legal, ou então que triste, né? Dependendo da situação. Então, isso são fatos que ajudam a construir a nossa identidade cultural. No jogo rápido que tem aí no seu livro, tem a imagem de 5 famílias. A família número 1, que você está vendo aí, é uma família de agricultores que vive na área rural de São Paulo. Aqui em Santarém, tem agricultores? Sim. Os agricultores trabalham aonde? Na zona rural, né? Na área rural. Eles que produzem os alimentos que vêm para nós aqui para a cidade. Os legumes, as verduras, farinha, tapioca, as frutas, né? Vem de lá para cá para nós. A imagem número 2 é uma família que vive na área urbana. O que é a área urbana? A área urbana é a cidade. A imagem de uma família que vive na cidade. A imagem número 3 mostra o retrato de uma família reunida comemorando o Ano Novo em São Paulo. Mas é só lá em São Paulo que eles comemoram o Ano Novo? Não. Aqui em Santarém também nós comemoramos várias datas, né? Várias datas comemorativas nós também comemoramos em Santarém. A imagem número 4 é a família indígena da etnia Iquipinga, que mora na aldeia Araio, em Feliz Natal, Mato Grosso. Mas aqui no Pará, Santarém, tem família indígena? Sim, nós temos várias etnias aqui indígenas, né? Da etnia indígena que vive aqui no nosso estado, no nosso município. E a imagem número 5 é a imagem de uma família brasileira descendente de japoneses. Olha só, uma família brasileira descendente de japoneses. Essa questão você vai observar as fotografias apresentadas e responda: qual dessas famílias se assemelha mais com a sua? Aí no seu livro você vai responder a sua resposta pessoal. Por que resposta pessoal? Porque você que vai identificar, você que vai ver qual dessas famílias mais se parece com a sua, mais se assemelha com a sua, e você vai marcar aqui. Se for a família número 1, marca a número 1. Se for a 2, marca a número 2. Se for a 3, marca a número 3. Se for a família número 4, marca o número 4. Se for a família número 5, marca o número 5. É você que vai ver aí com qual dessa sua família mais se assemelha e vai marcar. Tudo bem? Vamos lá na página. Já lá na página 8, nós vamos ver que os nossos antepassados carregam histórias de outros lugares, que são diferentes do lugar onde vivemos.
Os nossos antepassados são pessoas que viveram antes de nós. Quem podem ser esses antepassados? Os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, como nós acabamos de ver aí na página anterior. Essas histórias nos conectam com outros tempos, os espaços e as memórias. Mesmo as experiências que foram contadas por pessoas com quem convivemos, apesar de não terem sido vividas por nós, podem construir nossas memórias e nossa identidade. Lembra que eu acabei de falar que as coisas que aconteceram com seu avô, você não estava lá, você não participou, mas já vai fazer parte da sua história, da sua memória de vida. Daqui a pouco você vai estar contando para outra pessoa uma história, um fato que aconteceu com o seu avô, com o seu pai, numa época em que você não estava lá. Por quê? Porque isso vai ficando na sua memória e vai construindo a sua identidade. Mas o que é a identidade? Mas o que é a identidade? A identidade é justamente o que nos liga a outras pessoas, aos grupos do lugar onde vivemos e às suas histórias. Ela nos ajuda na construção de quem somos e na forma como realizamos as atividades de modo coletivo, ou seja, em grupo. A identidade é ligada à nossa identidade cultural. Identidade está ligada à nossa identidade cultural. A nossa identidade é nós, o que nós somos, né? Como eu sou. E a nossa identidade, ela conta a história, os fatos, e ela está ligada aos lugares onde nós vivemos, as coisas que aconteceram conosco. Isso é a nossa identidade. A nossa identidade é a nossa própria história. Está ligada à nossa própria identidade cultural. Nossos antepassados são parte da história das nossas famílias. Muitos dos costumes que temos hoje foram criados e passados por eles, de geração em geração. Lembra que ainda agora eu acabei de falar que os fatos que aconteceram lá com o nosso avô, ele contou para o nosso pai e o nosso pai conta para nós. Então, esses fatos, mesmo que nós não estejamos lá, mesmo que nós não estivéssemos fazendo parte daquele contexto, naquele momento, mas ele vai continuar presente aqui na nossa memória, quando nós formos contar para outra pessoa. E tudo isso ajuda a construir a nossa identidade, né? A nossa identidade cultural. Ou seja, os fatos, acontecimentos que são passados de geração em geração. As histórias que os nossos avós nos contam. Quem aí nunca ouviu uma historinha contada pelo vovô lá da sua época? Pela vovó, até mesmo a mamãe e o papai conta a história para você e você fica, puxa, que legal, a história bem legal daquela época, né? Então, isso tudo ajuda a construir a nossa identidade cultural. As histórias que os nossos antepassados, quem são os nossos antepassados? Os nossos avós, os nossos bisavós, que o quê? Que contam a história de outros lugares, né? Dos diferentes lugares onde eles viveram, onde nós vivemos hoje. Nós sabemos que a nossa história, todo dia, ela se modifica. A nossa história de vida, cada dia é um capítulo. E somos nós que construímos, né? A nossa história, a nossa identidade cultural. Nós fazemos parte dela e nós ajudamos a construir essa história, essa identidade cultural, que vai ser transmitida de geração em geração. Muito bem. No nosso jogo rápido aí, escreva um relato contando uma história de sua família que você considera marcante. Você vai ver aí um fato interessante que aconteceu na sua família. Pode ser um relato contado por um dos seus antepassados, pelo seu avô, pelo seu pai, pela sua mãe, por um tio, por alguém da sua família que você considera marcante na sua história de vida, na história de vida da sua família, e você escreve aqui, ó, resposta pessoal. Por quê? É você que vai criar esse relato. Pense
Se você não sabe nenhuma historinha ainda, converse com o papai, com a mamãe, com a vovó, com a titia, com alguém da família, para você escrever aqui o seu relato, contando uma história da sua família que você considera ser marcante. Ok? Então, com isso, criança, nós encerramos essa atividade de hoje. Espero que fique gravado na memória tudo que nós conversamos aqui. Pode pegar o seu livro, leia com calma, tenha paciência, que vai dar tudo certo. Nosso aprendizado continua e nós vamos, na próxima aula, já entrar em uma nova unidade. Ok? Obrigada pela atenção. Fiquem com Deus, que o Papai do Céu derrame muita bênção e saúde sobre todos. Até a próxima!